Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nessa reta final de primavera e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento em que o vírus da Covid-19 continua matando pessoas, fica em casa, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E eu continuo convidando vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira, onde publicamos vídeos com dica de leitura de livros que estão à disposição da população no acervo de bibliotecas públicas, para que professores, estudantes e seus familiares se sintam motivados para ampliar seu universo de leitura. Aproveita, acessa o YouTube e faça a inscrição no nosso canal. Como sabemos, pessoal, o hábito da leitura deve ser incentivado no ambiente da família. Então isso também tem que ser estimulado no lar de cada um, na família de cada um, para que juntamente escola, família, nós possamos obter êxito nesse trabalho, nesse cultivo do gosto pela leitura, despertar esse sabor. Eu sempre digo para os alunos que o livro tem cor e sabor. À medida que você vai virando as páginas, você vai saboreando aquela história. Então, essa memória olfativa, gustativa, fica na memória por muito tempo. O livro se fecha, mas você ainda vive as emoções daquela história por muitos e muitos anos. Mas principalmente na escola, e é fundamental o protagonismo do professor. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. E nesta edição, mais uma vez, vamos colocar em evidência novas gerações de leitores. Principalmente no mercado de trabalho, na entrevista, por exemplo, com os novos conhecimentos como modo de leitura, pode ajudar também. O estresse ajuda bastante. Você lê, você joga todo o estresse, você fica mais calmo. A leitura para mim é importante porque me traz diversos benefícios. Amplia a minha imaginação, aumenta meus vocabulários. Quando eu me sinto sozinho, eu pego meu livro, leio e ao mesmo tempo parece que eu não estou sozinho. Eu estou com diversos personagens daquele tal livro que eu leio. E para alinhavar essa conversa, na entrevista desta semana, nossa convidada é Luísa Guerra. Luísa tem 14 anos de idade e tem um belíssimo histórico de leitura e de interesse pela escola. A partir do incentivo dos seus pais e dos seus avós e pelo reforço que vem encontrando no ambiente da sala de aula. Para Luísa, a leitura é fundamental. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. É surfando nas ondas da fluência de Luísa Guerra que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo juntos nesse papo sobre leitura, converse com as pessoas, fale sobre livros e sobre as histórias contadas em suas páginas. Coloque esse assunto na ordem do dia e compartilhe experiência de leitura com as pessoas. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura. Olá, galera! Na Dica de Leitura desta semana, eu quero fazer algumas sugestões para vocês. Uma coisa que eu verifico no nosso dia a dia, no nosso bate-papo do dia a dia, né, sobre assuntos gerais, a gente fala sobre tudo. Mas a gente fala sobre futebol, sobre religião, fala sobre tudo, sobre política e não fala sobre livros. Já pararam para pensar nisso? Mas, assim, algumas pesquisas mostram que por que a gente não comenta sobre livro? Porque o brasileiro lê pouco. Então, um convite que eu quero fazer para vocês procure frequentar mais o ambiente dos livros, né? Se sua cidade tem uma biblioteca, vá na biblioteca, frequente a biblioteca, tire um tempinho para ir na biblioteca. Conhecer o acervo da biblioteca, sentir aquele ambiente da biblioteca, onde estão os livros, onde está o conhecimento. Convide pessoas para ir na biblioteca com você. Se você estuda na escola, no ensino médio, na faculdade, procure conhecer a biblioteca da sua escola. Ou seja, frequente o ambiente onde os livros estão. Se você prefere a leitura pela plataforma virtual, no tablet, no celular, no seu computador, no notebook, frequente bibliotecas virtuais. Conheça blogs que falam de leitura, sites que falam de livros, que escrevem sobre livros. Coloque o assunto livro no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente senta no boteco, a gente fala de um monte de coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre livros. Um livro legal que você leu, sugere para o seu amigo. Só lendo um livro que você vai perceber o que é ter acesso ao prazer de uma boa história contada nas suas páginas. Permita que o livro faça parte da sua vida. E dando voltas no entorno sobre esse papo de leitura, vamos falar de personagens incríveis. Então vamos para a nossa coluna Dica de Livro desta edição. Nesta dica de livro, eu quero compartilhar com vocês a doce história de amor de Guma e Lívia e de como é doce morrer no mar. História contada no livro Mar Morto, do escritor baiano Jorge Amado. Olha, pessoal, esse livro foi escrito por Jorge Amado em 1936, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. O livro Mar Morto talvez seja o livro de Jorge Amado que mais traga homenagem ao mar, ao cais, aos marinheiros. A história se concentra em Guma, um mestre de saveiro que sabe que seu destino é morrer no mar. Mas mesmo sabendo do seu futuro, ele acaba se engraçando com Lívia, uma moça que chega nas redondezas e que atrai Guma. Como Iemanjá atrai os barcos para a água, é paixão certeira. A história de Guma e Lívia, que é contada no livro Mar Morto, entre outros personagens, parecem ter uma cadência das ondas do mar. Jorge Amado consegue nesse livro externar uma prosa como se fosse um poema. Cada página é uma onda que se quebra na poderosa narrativa do nosso baiano ilustre. Outros personagens, como o velho Francisco, a sensual Esmeralda, Rosa Palmeirão, entre tantos outros, têm o poder de também seduzir o leitor. Ao longo dessa afetuosa história de amor, então, uma história gostosa, certeira e cativante. Jorge Amado, mesmo em início de carreira, soube construir uma bela narrativa. É uma história lenta, mas que afaga o leitor, quase o carrega no colo. Assim, vai desbravando as ondas que às vezes se tornam tormentas. E essa história continua. Vocês podem procurar esse livro na biblioteca da sua cidade, no seu círculo de amigos ou junto dos seus professores. Permita que o livro faça parte da sua vida. Já que a vida é feita de atitude, vamos assistir juntos o projeto do jovem Gabriel, um amante dos livros. A nova geração representada na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. O prazer da leitura. Vamos que vamos!
Gabriel passa boa parte do dia assim, lendo. Ao todo, ele lê cerca de 30 livros por ano. Uma maratona que ele ama. Sempre foi muito mais fácil pra mim algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu ia na faculdade de jornalismo, eu gostava muito de ler já, por isso que eu escolhi. E eu via que, assim, tinha muita gente que não gostava de ler. E eu tinha muita mais facilidade de escrever, por exemplo, alguma coisa. Mais facilidade de conectar meus pensamentos quando eu tinha alguma ideia. O Gabriel gosta tanto de ler que em 2013 decidiu criar um site para dar dicas e conversar com outras pessoas sobre literatura. E eu sentia muita falta de conversar com as pessoas dos mesmos livros que eu, porque depois que acabou o ensino médio não tinha mais com quem conversar. Daí eu comecei a fazer curso de inglês e a minha professora falava assim, lê livro em inglês para você praticar. Daí eu li uns livros em inglês e não tinha saído no Brasil ainda, não tinha com quem conversar. Daí eu criei o site e no site eu comecei a conversar com mais gente que tinha lido esses livros que eu estava lendo, né? Mas nem todo mundo é como Gabriel. De acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro sequer. Mas a intenção do Gabriel é mudar essa realidade aí. Tanto é que depois de criar o site, ele já escreveu 2 livros e ainda fez um canal no YouTube. É que todo mundo, uma hora ou outra, vai começar a gostar de ler, só precisa achar o que ela gosta. Então não importa se você gosta, sei lá, de fantasia, de ficção, romance, uma hora você vai achar uma coisa que se interessa e você vai gostar de ler. Você tem que incentivar. Se a pessoa não sabe disso, que uma hora ela pode, que existem vários tipos de livros, várias histórias, várias formas de se ler, ela nunca vai... se ela não tivesse incentivo, ela nunca vai buscar, nunca vai atrás. Então eu acho que incentivar é uma forma de fazer a pessoa procurar, de a pessoa ter ciência de que ela vai encontrar alguma coisa na hora e vai gostar de ler. É com ênfase na atitude, na leveza das novas gerações de leitores que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a jovem Luísa Guerra. Luísa, e aí? Chegou a 14 anos de idade, com longo, e prazeroso histórico de leitura. Como é que está o livro na sua vida hoje, Luísa? Você está vivendo agora uma transição, de um período escolar para outro que você vai passar, por favor? Agora eu vou para o meu último ano do Fundamental 2, Então é um ano bem decisivo, que a gente vai decidir para onde vai no ensino médio, vai partir de prova. Então acredito que para testes a literatura é fundamental, em redação principalmente. Eu acredito assim, é essencial para você saber contextualizar os temas. É fundamental. Você já falou para a gente numa outra entrevista aqui, em alguns depoimentos, que nós já utilizamos em várias edições. Fazer uma retrospectiva rapidinha, como é que a leitura entrou em sua vida? Na família e depois na escola, como é que foi? Na família... Sua mãe é Lorena, E seu pai? Ronaldo, Adriano. E os avós? Os meus avós é Celina e Reinaldo. E Reinaldo, Isso. Eles sempre me incentivaram bastante, principalmente a minha mãe. Ela sempre foi bem rígida com a gente em relação a estudo e a leitura. Então, tipo assim, é algo que tá muito enraizado. Não só em questão da leitura, em questão de tudo. Ela abriu mão de algumas coisas da vida dela para tomar conta da gente, então tem que agradecer muito isso a ela. E, tipo assim, então ela enraizou isso em mim, em questão dos livros, do estudo. E o meu pai também influenciou bastante, mas em essencial a minha mãe. É você e sua irmã, qual é o nome dela? Eu e a minha irmã, Júlia. Júlia. A pequenininha também lê bastante, estudiosa, inteligente. Júlia está aqui no estúdio com a gente também, junto com a mãe da Luísa. Vieram fazer companhia para ela. Ô Luísa, e na escola? Na escola, eu sempre fui muito influenciada, porque nas escolas em que eu estudei, sempre tinha umas visitas à biblioteca para que a gente pudesse ler, tinha um tempinho de leitura, e era algo que era conversado com a gente, entendeu? A gente lia os livros e era discutido depois com a sala. Hoje,
eu tenho a minha professora é o Senira Era e um projeto Nelly. de incentivo à Isso. leitura dentro da escola. Eram projetos e vocês na escola. participavam da Isso. discussão. É. Isso. Aí você falou a da gente Alcenira. lia e depois debatia. Hoje a minha professora é a Alcenira. Alcenira Nogueira. E Alcenira Nogueira e Nelly. Elas são maravilhosas. Já participaram do programa Assim para a Literatura. Elas são maravilhosas. São duas professoras brilhantes na área de linguagem, elas né? são incríveis. A Nelly é minha professora na escola, a Alcenira foi minha professora na escola, hoje ela me dá aula particular, mas são pessoas que influenciam muito a gente a ler, a ter esse gosto pela leitura. Elas não nos mostram que ler é uma obrigação, elas nos mostram que ler é algo que a gente é imprescindível, a gente vai levar para a vida toda, entendeu? E então, assim, eu tenho muito a agradecer a elas também, porque eu acabei tomando esse gosto de leitura por causa da minha família, mas a escola tava ali junto, porque eu acredito que é algo que tem que andar de mãos dadas, a escola e a família. Porque se não tiver essa consolidação, não concretiza, é algo que não vai para frente. Eu acredito que é essencial essa união das duas. Ô Luísa, você, da sua geração, né, você representa uma nova geração de estudantes aí, que daqui a pouco tempo estarão tomando decisões, né, aqui em Linhares, no Espírito Santo e no país. Com certeza, em qualquer ambiente da atividade profissional, na política, no meio empresarial. E você é uma menina que é muito bem articulada na maneira como você conversa. Esse contato seu com os livros, com as histórias contadas nas páginas dos livros, ajudou você? Nossa, a ter essa clareza na forma como você conversa? Com certeza, eu acho que é uma forma de você se basear no que você está dizendo. Porque não adianta eu estar aqui falando alguma coisa se eu não consigo provar. E eu acho que os livros, eles acrescentam isso, é uma forma que eu posso usar de argumento, entendeu? E contextualizar tudo que eu digo, eu acho que se baseia muito nisso. E como é que você, a prática da leitura, ela nos coloca em dois ambientes, né, entre outros. Primeiro é a questão do momento de abstração, aquele momento que a gente precisa de um certo recolhimento para ler, né? E depois é o momento de você compartilhar aquilo que você leu com o seu círculo de amigos, com a sua família. Como é que você tem atuado nesses dois momentos? Em que horário do dia que você lê? E como é que você tem compartilhado essas experiências com seus amigos, por exemplo, Luísa? Olha, eu costumo ler à noite, porque é um horário que eu estou mais relaxada, porque eu estudo o dia todo, então não tenho muito tempo. Aí eu prefiro ler à noite. Eu tomo meu banho, vou ler o meu livro e depois eu vou dormir. Okay. Até porque tem estudos que comprovam que antes da gente de dormir tem que ter pelo menos uma horinha para relaxar, desligar de aparelho eletrônico e tudo mais, para ter um sono mais tranquilo. Então eu acredito assim, e depois que eu leio, eu compartilho com a família, né, quando eu termino os livros. Eu acho que no meio da história nem tanto, porque a minha mãe, ela gosta de ler alguns livros que eu leio. Então, se eu falar, perde a graça, entendeu? Eu sei. E na escola, como a gente faz provas sobre os livros que a gente lê, então, antes das provas, a gente acaba debatendo, assim, entre alguns amigos, sobre esses livros, principalmente os livros da prova mesmo. E você já influencia sua irmã mais nova na leitura? Ela se espelha em você? Isso eu não sei. Eu acho que sim. Mas, né? Pode falar a verdade, Luísa. Ela está ali de olho em você ali, ó. Eu não sei. Eu acho que é mais por conta da minha mãe. Eu sei. Mas eu acho que ela me tem um pouco como espelho também, mas eu não sei. Que é uma experiência muito positiva, né, Luísa? Ô, Luísa, aí você trouxe aqui alguns livros que você já leu e outra perspectiva de leitura que você tem. Eu queria que você falasse rapidamente A Menina que Roubava Livros, que é um livraço, eu acho que praticamente todas as pessoas da sua geração deveriam ler. Fala um pouquinho, depois a gente vai falar da menina que fez a América e falar de uma nova proposta que você tem, que você está com a expectativa, né, de estudar fora de Linhares e daqui no futuro próximo fazer o curso de medicina. Fala um pouquinho aqui para a gente falar dessa nova etapa aí que você está propondo. A Menina que Roubava Livros, ela é uma história de Liesel Mermin, não sei como que fala o nome dela, porque é um nome um pouco complicado. Liesel é o primeiro nome. E se trata em torno da Segunda Guerra Mundial. Então é uma história em que ela era impossibilitada de ler e de estudar
pelo fato dela ser mulher e pelo fato de não ter acesso à educação, por se passar na Segunda Guerra Mundial. De ser uma família muito pobre e tal, E também por ela ter essa questão de ser, da questão dela ser pobre, não ter uma classe social favorável. Né? Porque hoje no Brasil, a maioria das vezes quem tem acesso aos livros são as pessoas um poder aquisitivo melhor. Que tem uma renda maior. Então, eu acredito assim, que ele é um livro que mostra muito pra gente a essencialidade dos livros, porque ela roubava, ela colocava a vida dela em risco, quem costuma falar isso é a Alcenira, que ela jogava a vida dela em risco só pelo ato de ler, entendeu? Então, é algo que a gente pode levar como inspiração. Ela perde o contato com a mãe dela, com o irmãozinho, e passa a ser criada numa família como se fosse adotiva, né? Sim. E ali o padrasto dela passa a se interessar em ensinar ela a ler, né? Sim. E aí ela passa a ter contato com os livros e tal. Sim, só que esses livros, eu acho que foi o que motivou ela a continuar. Eu acho que deveria ser o que motiva a gente também hoje em dia. Né? Lembrando que ali, né, nos anos da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, né, na Alemanha nazista, ela vivia num ambiente extremamente difícil, né? Sim, extremamente complicado. E eu me lembro de algumas cenas, por exemplo, do filme, né? Que esse livro foi transformado no filme, no momento que eles estão num porão, que está havendo um bombardeio, e ela começa a recitar algumas frases de livros, né? Para tranquilizar as pessoas naquele momento que o bombardeio estava acontecendo lá, ali perto, né? E a menina que fez a América, fala um pouquinho. Esse daqui... Você pode mostrar aí para o nosso telespectador? Esse daqui eu tô tá lendo ainda, até da Biblioteca Municipal, eu peguei lá. E eu tô lendo ainda que é um livro de prova, de uma prova que eu vou fazer no começo do ano que vem. E daí ele fala sobre a história de uma menina muito parecida com a Liesel também. Ela mora na Itália com os avós e com a mãe, aí o pai dela faleceu. E a mãe dela se casou com um outro homem e foi para o Brasil. Tá naquele período em que tá ocorrendo as migrações. Então, tipo assim, os pais dela vão e ela e o irmão ficam com os avós. O irmão fica com um dos avós e ela com outro. E daí ela começa a ter contato com alguns livros. Os avós ensinam palavras para ela no português e no italiano, né, que era a língua deles, e ela compartilha isso com as amigas dela. Eu estou no capítulo no qual chega uma moça na vila em que eles vivem, e essa moça, ela é cega, e ela lê com os dedos, né, como eles dizem, e aí eles ficam encantados, porque nunca tinham visto ninguém assim, entendeu? Através do alfabeto Braille, que a gente fala, né? Isso. Eles não tinham essa ciência daquilo. Então, eles ficaram meio que encantados com aquilo. Nossa, ela faz mágica. E essa menina, ela tem uma paixão muito grande por livros e ela tem uma curiosidade enorme pelo Brasil, entendeu? Pelas migrações, e ela quer conhecer a cultura brasileira. E o avô dela tenta passar isso para ela, porque ele já foi imigrante. E é muito bom. Ô Luísa, para a gente ir terminando, né, esse encontro, eu queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa sua, que você vai fazer uma prova agora em fevereiro, né, de 2021, para você estudar fora, com a expectativa de estudar fora, para no futuro próximo você conseguir já um outro estágio, né, do seu nível escolar. Fala um pouquinho aí rapidinho. Então, como eu estou terminando o meu Fundamental 2 agora, eu pretendo fazer o meu ensino médio numa federal, que não é aqui do Espírito Santo, é em outro estado. E, tipo assim, lá eles preparam, dão um preparo até, posso dizer, até melhor, mais qualificado para a área que eu quero, que é a medicina. E eu pretendo fazer o meu ensino médio lá, que eu sei que vai me dar uma qualificação maior. E daí eu pretendo tentar medicina federal também. Ok. E assim, é isso. E sua expectativa é estudar onde, Lorena? Luísa, Lorena é sua mãe. Minha expectativa é estudar ou no Colégio Militar de BH. Belo Horizonte, de Belo Horizonte, isso. Excelente, eu fiquei encantada com o colégio. Você já tem informação de que o nível da escola é bom? Sim, eu fui fazer prova para treininho lá. Eu cheguei e eu fiquei, nossa, encantada. É maravilhoso. O nível é muito bom. É uma expectativa assim, e lá é tudo muito regrado. Então foi o que me encantou mais, eu apaixonei.
E tem atividades extracurriculares, não, é incrível. Ô Luísa, você está migrando agora, né, para se preparar para a prova de redação e etc e tal. Aí você falou para uma leitura que tem um universo mais crítico, né, é uma leitura mais política, mais filosófica e tal. E aí você está com o livro Como as Democracias Morrem, né, que é um livro que trata muito dessa questão de como alguns regimes autoritários no mundo inteiro estão afetando a democracia. Esse livro é bem interessante, eu também já tive a oportunidade de ler. Para finalizar, por que esse novo momento de leitura, Luísa? Porque você pode mostrar o livro aí como para o pessoal? eu estou entrando numa nova fase, eu acredito que eu tenho que mudar um pouco a minha leitura. Eu tenho que ler livros que me influenciem a pensar um pouco mais. Ok. A elaborar com fatos, mais seu pensamento. Trabalhe com fatos, com realidade. E eu gosto bastante de conversar sobre política, de debater esse tema. Então, isso daqui eu acredito que seja algo que vai me instigar a pensar de outra forma, que vai me fazer, vai abrir outros horizontes. E também vai aproximar você dos principais temas das redações. Exatamente. Né, porque hoje em dia é muito tratado, né, essas questões de política e coisas associadas a isso, entendeu? Ao governo. Ok. Luísa, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Mais uma vez aqui ao programa Sim para a Literatura. Você sabe que desde quando você nasceu as portas estão abertas, né, Luísa? Eu sei. Tá joia. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu convido vocês para conhecer o Brechó à Toca, literatura em sua casa. Olá, pessoal! Aproveita um pouco do seu tempo livre e adquira livros para colocar uma gostosa pitada de leitura no seu dia a dia. Ou aproveita a oportunidade para presentear parentes e amigos, comprando livros no Brechó à Toca, cujo endereço está no Instagram. O Brechó à Toca é um projeto de economia circular que intenciona vender livros novos e usados e dar a eles um novo destino, despertando o interesse pelo prazer da leitura e, claro, fazendo com que essas leituras possam encantar muito mais pessoas. São livros novos e usados com preços acessíveis que vão chegar no seu endereço com toda a comodidade. Então, se joga e acessa o endereço do Brechó à Toca no Instagram e faça seu pedido agora. E aproveita as promoções. Brechó à Toca, a leitura chegando prazerosamente em sua casa. É seguindo juntos nas trilhas desse papo de literatura que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.